palavra do Senhor, irmão? Poderia ter usado o microfone ou a voz agora. A palavra de hoje, o título de hoje é gratidão. Gratidão. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim, ó: em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. No 3 vamos ler todos juntos? 1, 2, 3 e... em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Olha para quem está do teu lado, fala para ele, enquanto minha voz recupera, fala para ele assim, ó: a vontade de Deus para você é que você seja grato ao Senhor. Fala para ele, seja grato, irmão, fala para ele. Olha só, meu irmão, o texto: em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Querido irmão, irmã, agora como filhos amados de Deus, a vontade de Deus para as nossas vidas, a vontade de Deus para mim e para você, é que nós tenhamos um novo modo de pensar. A vontade de Deus sobre as nossas vidas, eu preguei hoje de manhã também no café, a garganta, é um novo modo de pensar, um novo modo de agir, é um novo modo de viver. Essa é a vontade de Deus. É tudo novo para nós agora. Irmão Maico, a vida com Cristo é tudo novo. Irmão Patrick, demais irmãos, a vida com Jesus é tudo novo. É um novo modo de pensar, de agir, é um novo modo de viver. Então, quando nós tomamos a decisão de estar com Cristo, nós precisamos pensar de forma diferente, nós precisamos meditar, nossos pensamentos devem ser alinhados à palavra de Deus, tudo tem que ser diferente. Agora que nós somos de Jesus, nós temos direcionamentos do próprio Deus para seguirmos, são direcionamentos de Deus para seguirmos. O crente que quer seguir Jesus, mas vive fora dos direcionamentos de Deus, ouça com atenção, preste atenção. Ele diz que segue a Jesus, mas ele anda fora dos direcionamentos de Jesus. Na verdade, ele não ainda tomou a decisão por Jesus. Ele ainda não é de Jesus. Por quê, pastor? Porque quem segue a Jesus precisa viver no modelo que ele, Jesus Cristo mesmo, deixou para mim e para você. Quantos me escutam, digo amém. 1 de João 2,4, vamos lá para o texto, nós vamos ler até o versículo de número 6, 1 de João 2,4, aquele que diz, eu o conheço, ou seja, eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, ou seja, a palavra de Deus, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Versículo 6. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Se você diz que está em Jesus Cristo, você deve andar como ele andou. Como ele andou? Fazendo a vontade de Deus. É muito importante isso para mim, para você. É muito importante isso para a igreja. A vontade de Deus na nossa vida, na vida do crente, é uma vontade sempre boa, é uma vontade perfeita. A vontade de Deus para nós, ela é perfeita. Então, querido irmão, os mandamentos do Senhor, pastor Coutinho, eles vêm para quê? Qual o objetivo dos mandamentos do Senhor para nossas vidas? Para nos proteger, para nos guardar, para nos fazer, para que tenhamos uma vida abençoada nessa terra. Quantos me escutam, eu digo amém.
Então a grande pergunta, com base no nosso tema, é: como o Senhor deseja que enfrentamos cada situação na nossa vida? Como o Senhor deseja que a gente enfrente cada situação na nossa vida de fé? Como que Ele deseja? Preste atenção: com um sentimento e atitudes de gratidão a Deus. Olha para quem está do teu lado e diga assim: ó, o Senhor quer que você viva uma vida de gratidão. Gratidão a Ele, gratidão ao Senhor. É por isso, querido irmão e irmã, que nosso texto base, 5,18 de Tessalonicenses, diz: em tudo deem graças a Deus. Deem graças. Por quê? Porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Essa é a vontade de Deus. A palavra de Deus está dizendo para mim e para você, para quê? Para nós sermos gratos em todos os momentos da nossa vida. Deus está dizendo: olha, eu espero dos meus filhos, eu espero de vocês, que vocês sejam gratos em todos os momentos. Pastor Coutinho, mas como serei se a vida nos apresenta muitas surpresas? Se a vida tem muitos acontecimentos? Mas nós vamos aprender aqui como sermos gratos em todos os momentos da nossa vida. Não é para nós agradecermos por todas as coisas, no sentido, essa porta se fechou, eu agradeço a Deus por essa porta que se fechou. Não, mas é em todas as circunstâncias, em todos os momentos, a gratidão não pode faltar dos nossos lábios. O que o texto está falando para mim e para você aqui é que, independentemente do cenário em que nós estamos vivendo, nós precisamos ser gratos. Independentemente das situações que nos cercam, como eu gosto, né, quando minha voz fica assim. Mas Deus nos dá graça sempre, né? Amém. Independentemente das circunstâncias que você tem vivido, seja grato ao Senhor. Escute uma coisa, como eu te disse, não é agradecer a Deus por uma situação difícil, não. É ser grato ao Senhor e se alegrar em Deus em qualquer situação. É diferente o por e em qualquer situação. O crente sai do trabalho, é mandado embora, e por acaso o pastor Coutinho está dizendo para fazer o seguinte: obrigado, Senhor, pelo trabalho que eu perdi. Não é isso não. Obrigado, Senhor, por essa enfermidade que veio. Não, jamais. Não é para agradecer por todas as coisas. É em todas as coisas você ser grato ao Senhor. É em todas as coisas, independente do que está acontecendo, independente do que está ocorrendo, essas coisas ruins que lhe sobreveio não poderão atrapalhar a sua adoração a Deus. Pode aplaudir a Jesus. Então, o que nós estamos ensinando? Nós estamos ensinando Senhor, o exemplo aqui do trabalho, né? Olha, eu fui, sim, mandado embora do meu trabalho. Eu perdi realmente o meu trabalho. Mas essa situação não vai parar a minha adoração. Essa situação não vai parar o meu louvor a Deus. Porque eu sei que o Senhor tem algo preparado para mim. E é por isso que eu louvo por aquilo que o Senhor é. E eu louvo por aquilo que o Senhor está fazendo na minha vida. Ser grato a Deus é independentemente de qualquer situação. Ser grato ao Senhor é independentemente de qualquer problema. É você, em meio aos problemas, em meio às circunstâncias, em meio aos momentos difíceis, você dizer o seguinte: eu adoro ao Senhor porque tudo vem dele, ele é bom, ele é fiel. É isso, aleluia. Ele é fiel. Esse é o nosso Deus. Quantos lembram da história de Jó? Quantos lembram?
A mulher de Jó, irmão Natanael, ela diz: amaldiçoa o seu Deus e morra. Algo interessante que no texto no original não está a palavra amaldiçoa, está a palavra abençoa. Mas o que ela disse de fato? Abençoa ou amaldiçoa? Ela diz amaldiçoa, mas o escritor não teve coragem de colocar a palavra maldição se referindo a Deus. Olha o temor que o escritor teve. Então a mulher disse: amaldiçoa o seu Deus e morra. E aí Jó diz o quê? Você fala como uma louca. Nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. Bendito seja o nome do Senhor. Adoração nos lábios. Posso falar tudo? Começou, hein? Infelizmente tem muitos crentes que nos momentos de dificuldade eles param, se esfriam, desanimam. Em momentos de dificuldades, é isso, Rodrigo, eles não buscam mais a Deus. Mas eu venho aqui nesta noite de domingo, dizer para você, que qualquer circunstância, situação que estiver acontecendo na sua vida, não vai te parar. Sabe por quê? Porque a força não é sua. A Bíblia diz em Jeremias que quem confia nos seus braços, maldito é, mas bendito é aquele que confia nos braços do Senhor. Eu prego aqui para dizer para você o seguinte: calma, espere, aguente só mais um pouquinho. Eu não sei aquilo que você tem enfrentado ou passado, mas eu quero te dizer aquilo que nós pregamos domingo passado ou retrasado, Lucas 1:37. Aqueles que estão com Deus, não haverá impossíveis para essas pessoas. Eu vejo pelos olhos da fé que ainda que essa circunstância, ainda que esse problema esteja grande, eu vejo pelos olhos da fé você aqui, enquanto você está adorando, ouvindo a palavra, Deus está guerreando por você. Os anjos do Senhor estão guerreando em meu e em teu favor, aleluia. Será que dá para você levantar a mão e dizer glória a Deus? O texto então diz: em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Em tudo, em tudo. Pastor Coutinho, me responde uma pergunta. Pode fazer, meu irmão. Hoje de manhã no Café com o Pastor tivemos muitas perguntas. Foi uma bênção. Foi uma bênção. Por que o Pai Celestial, pastor, quer que seus filhos sejam gratos? Por quê? Presta atenção aqui, ó. Porque a gratidão é uma manifestação de fé e confiança em Deus. A gratidão, o louvor, ser grato a Deus é uma manifestação de fé e confiança. Inclusive quando esses dois, entre aspas, ingredientes não faltam na nossa vida, ou seja, fé e confiança, sabe o que acontece? Tudo se torna possível para mim e para você. Tudo. Olha para quem do teu lado e fala para ele assim, ó: seja grato. Porque nessa atitude, fala para ele, demonstra fé e confiança em Deus. Agora vamos imaginar o crente, queridos irmãos, que ao invés dele ser grato, ele murmura. Vamos imaginar o crente que murmura. Em vez de ser grato, ele murmura. Murmura de tudo. Murmura do trabalho, murmura da igreja, murmura do emprego, murmura dos irmãos da igreja, murmura da comida, murmura da casa, murmura de tudo. Vamos imaginar. Tudo não está bom. Coloca lá uma comida para ele. Nossa, mas isso daqui de novo? Gente, filho de Deus precisa ser grato em tudo. Eu não esqueço do meu pai, que já dorme no Senhor. Quando ele fazia a compra, ele colocou lá a compra na mesa. Eu era muito pequenininho, comecei a compra do mercado, né? Comecei a abrir as sacolas.
Eu não me lembro o que eu queria ali, eu não me lembro. Só sei que eu abri a sacola e disse: não tem nada para mim. Aí ele lançou uma palavra que não esqueço até hoje. Ele disse o seguinte: mas você vai comer o que eu colocar na mesa. Glória a Deus por isso. Meu pai me ensinou a ser homem. Esses filhinhos aí que colocam a comida, ou a mulher coloca comida, o cara, eu vou jogar o prato na parede. Que história é essa? De novo. Não importa se é ovo na segunda, não importa se é ovo na terça, não importa se é ovo mexido na quarta, não importa se é ovo cozido na quinta, não importa, o pastor está amarrado esse negócio. Não, às vezes acontece. Não importa, independentemente do que esteja na mesa, graças nós te damos, Senhor, por aquilo que o Senhor proveu. Graças nós te damos. Querido irmão, a pergunta que eu faço para você é: como Deus vai agir num ambiente de murmuração? Fala para mim. Se nem você, que é pai, quando vê seu filho murmurando, ou você que é chefe, vê o seu funcionário reclamando, ou você que é pastor e vê o seu obreiro reclamando, nem já fica a dica, não ia deixar passar. Nem a gente se alegra com isso. Nada está bom. O irmão, não está bom. Não tem como Deus operar num ambiente de murmuração. Não tem como. Não tem jeito. O que aconteceu com Israel quando Israel estava murmurando? Pastor, o que tem a ver Israel com a gente? Tudo a ver. 1 aos Coríntios 10:10. Olha só o que o texto da palavra de Deus diz. Quando Israel murmurou no deserto. O apóstolo Paulo diz: não fiquem murmurando, como alguns deles, se referindo, ao povo de Israel, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Preste atenção, o que está no ambiente de murmuração, o que opera no ambiente de murmuração é destruição e não provisão. O que opera no ambiente de murmuração não é o milagre, o poder de Deus. No ambiente de murmuração, o que opera é o do outro lado, é a destruição. Não vai para frente, não avança, não tem jeito, não vai, não muda o cenário. Você já prestou atenção, não vou nem falar na sua vida, mas alguns momentos, ou talvez que você murmurou, ouviu alguém murmurando, você já percebeu que a vida não melhora, só piora? Só piora. Eu me lembro um dia que eu acordei de manhã para poder ir. Antigamente eu trabalhava com vendas externas, isso lá para o ano de 2010. Eu acordei e o pneu da minha moto estava furado, o pneu de trás. Eu olhei o pneu e falei: rapaz, hoje vou falar para você, hein? Na hora do almoço bateram na minha moto, quase bate na minha perna. Um ambiente que está ruim, se você ficar murmurando, pode piorar. Fala para essa coisa linda que está aí do teu lado, fala assim, no momento que está ruim, o cenário que está ruim, ao invés de murmurar, fala que nem profeta na vida dele agora. Fala para ele assim, fecha a boquinha. Olha como você falou, até mais forte, não via a hora de falar isso para o irmão. Fecha a boca. Ao invés de murmurar, vai dormir. Ao invés de murmurar, vai... Porque se não consegue orar em línguas, vai dormir. É melhor ficar dormindo, porque aí Deus acrescenta aqueles que são seus enquanto dormem. Então não murmura. Olha o que o texto está dizendo: não fique murmurando como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Olha o versículo 11, o texto que diz, essas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a quem? Quantos estão recebendo a palavra? Aconteceu com Israel, mas é para mim e para você. Vai adiantar alguma coisa? Geralmente, quando se critica muito o pastor, quando fala muito mal do pastor, é porque não está orando pelo pastor. Não dá tempo, quem ora fica falando mal da igreja, não dá tempo. Agora quem não ora, não intercede pela igreja. Porque o que a murmuração faz, querido irmão? A murmuração faz assim, se eu tivesse no lugar dele, eu faria melhor. Se eu tivesse no lugar... Eu gostei de um vídeo do pastor Pedro Medina. Pedro Medina disse: você sabe o que eu torço
o que eu quero para os meus inimigos, aqueles que me criticam? Ele disse que eles sejam pastores. Senhor, faz deles pastores. Porque criticar do outro lado é fácil, eu faria dessa forma. E eu estou citando o meu exemplo, mas quem murmura na questão do que Deus está fazendo, você está dizendo o seguinte: Senhor, se eu estivesse no teu lugar, eu faria diferente. Olha que coisa grave. Se eu estivesse no teu lugar, eu faria dessa forma. Pastor, mas eu nunca disse isso. Mas a murmuração, assim como a gratidão manifesta confiança e fé, a ingratidão, murmuração, reclamação, manifesta do tipo, se eu tivesse aí eu faria diferente. Ei, não tem um Deus, não tem outra pessoa que poderia fazer tão perfeito, tão bem como o nosso Deus. Graças a Deus que eu e você não estamos no controle da nossa vida. Aleluia. Quem quiser receber essa palavra, receba. Deus não te chamou para você viver murmurando e reclamando. Deus te chamou para que da sua boca saia louvor a Deus. A partir de hoje não vai ter murmuração e reclamação. Sabe por quê? Quando você começar, você vai lembrar do pastor Coutinho dessa palavra e vai dizer: opa, não, eu não quero que piore a situação. Eu quero dizer: glória a Deus em todas as circunstâncias. Abacuque, o profeta, quando ele estava desanimado, vendo a injustiça dos ímpios, os ímpios estão prosperando, e a gente que serve a Deus aqui, os ímpios, e a gente que serve a Deus aqui, aí Abacuque desperta. Por quê? Porque isso não vai levar a lugar nenhum. Aí é onde que ele declara: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que não haja bois nos estábulos, ainda que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. É isso. Tem pessoas que entraram aqui nessa noite pensando: pastor, o futuro é incerto. Pastor, eu estou preocupado. Então você vai abrir a sua boca para exaltar o Senhor, adorar o Senhor, e você vai ver o que Ele vai fazer. Eu estou vendo que tem gente que está crendo e está recebendo aqui. Aleluia. O que você pode estar vendo na sua vida, pode até ser que não haja solução na sua mente, no seu coração, mas você vai adorar a Deus do mesmo jeito. Você pode até estar passando pelo deserto, mas você vai adorar a Deus do mesmo jeito. Você pode até estar numa situação financeira difícil. Essa é uma questão que pega muitos crentes, muitas pessoas. Pode até estar numa situação difícil financeira, mas mesmo assim você vai adorar a Deus, porque nenhum problema, nenhum deserto, nenhuma situação difícil pode parar um adorador. Ei, chamado rabás. Olha para quem está do teu lado, fala para ele assim: nenhuma situação difícil, fala para ele, pode parar um adorador. Quem crê nisso? Pode acreditar. Atos capítulo 16, vamos lá. Aleluia. Quando você recebe essa palavra, versículo 23. E depois de lhes darem muitos açoites, aqui está falando de Paulo e Silas, que apanharam por causa do evangelho. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Versículo próximo. Este, recebendo tal ordem, isto é, o carcereiro, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés de Paulo e Silas no tronco. Olha a situação dos caras. Agora, escute. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Uma coisa que eu achei muito interessante, irmão Alain e demais irmãos, foi que Paulo e Silas, eles estavam indo para um lugar de oração. Eles já estavam indo a orar, era costume deles, e interromperam. E mesmo eles serem interrompidos,
eles não mudaram o propósito. Não sei que tem gente que está pegando aqui. Escuta uma coisa. Eu não sei o que aconteceu no meio do caminho aí. Eu não sei o que aconteceu na sua vida. Pastor, teve coisa que aconteceu comigo que eu não esperava. Pastor, teve algo que aconteceu na minha vida que eu realmente me pegou de surpresa, pastor. Eu não esperava. Pode ter pegado você de surpresa, mas não pegou Deus de surpresa. Não pegou Deus de surpresa. Paulo e Silas estavam agora por volta da meia-noite. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam. Não é nem que eles falaram, deu meia-noite, vamos adorar, vamos glorificar. Não, eles já estavam fazendo isso. E aí o que aconteceu? E os demais companheiros de prisão escutavam. Preste atenção aqui. Tem gente que vai adorar e tem gente que só vai escutar. Tem gente que vai adorar e tem gente que só vai escutar. Qual grupo você escolhe? Pastor Coutinho, mas até os que escutavam foram libertos. É verdade. É verdade. Só que eu não quero de milagres porque os outros provocam. Eu quero milagres que Deus faz na minha vida, eu provocando. Até quando você vai ficar nas costas do irmão? Até quando o marido você vai ficar na costa da esposa? A esposa ora, a esposa busca, a esposa... Até quando esposa você vai ficar nas costas do marido? O marido busca o marido. É você que Deus está chamando para adorar. É você. É você. Ou o versículo 26, porque eles adoraram. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Na adoração, na gratidão, no louvor, no júbilo ao nosso Deus, há terremotos que Ele disponibiliza, prepara para quê? Para realizar a libertação, para realizar o milagre, para trazer o sobrenatural aqui nessa terra. Só quem é adorador levanta a sua mão e diga aleluia. Pastor, o que eu tenho que fazer, pastor? Presta atenção. Em vez de levantar a voz, gritar e reclamar, você vai levantar a voz, vai levantar as mãos e vai dizer aleluia. Aleluia significa glória a Deus nas alturas. É isso que você vai fazer. Pastor, finaliza essa mensagem nos respondendo como ser grato, pastor, em todas as circunstâncias, em todas as situações. Como ser grato? Preste atenção, anote no seu coração. Número 1, como eu vou conseguir ser grato? Sabendo que Deus é aquele que não esquece de mim. Isaías 49:15 diz: o Senhor responde: será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, o Senhor, porém, não me esquecerei de você. Eu vou ser grato, sabe por quê? Eu vou ser grato porque o Senhor não se esquece de mim. Eu vou ser grato, sabe por quê? Porque o meu nome está gravado nas palmas do nosso Deus. Eu vou ser grato porque, ainda que eu não entenda essa situação, esse cenário que eu estou vivendo, ainda que eu não entenda, eu vou ser grato porque eu sei que meu Deus é justo e vai fazer justiça em toda e qualquer situação. Só aquele que acredita, levanta a mão e diga aleluia. Número 2, como eu vou conseguir ser grato, pastor? Sabendo que temos um Deus que cuida de nós. Jesus Cristo disse em Mateus 6:31-32, olha só o que o Senhor Jesus disse: portanto não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios, os pagãos, os que não servem a Deus, é que procuram todas essas coisas. Agora, o Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Ou seja, Deus está cuidando de tudo.
Fala para o irmão que está do teu lado, fala para ele assim, ó, até os seus cabelos são contados. Fala para ele. Dá um sorriso para ele e fala, até os seus cabelos estão contados. Pastor, Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo. Como que eu consigo ser grato, pastor? Número 3, e vamos adorar o Senhor. Escute, eu consigo ser grato sabendo que temos um Deus que faz todas as coisas cooperarem para o meu bem. Romanos 8:28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Fecharam a porta para mim, pastor. O que tem que fazer, pastor? Ficar magoado, chateado? Não, longe disso. Eu vou adorar. Ah, pastor, passaram para trás, pastor. O que eu vou fazer, pastor? Vou ficar com sentimento de vingança? Não. O Senhor diz no livro de Romanos: minha é a vingança e eu retribuirei. Deixa comigo. O que é o nosso papel? É adorar. É dizer glória a Deus, aleluia, bendito seja o santo nome do Senhor. Não vai desistir, não vou desistir desse Jesus. Mas você não vai parar de vir para a igreja? Claro que não, rapaz, mas a luta está grande, rapaz. Mas o meu Deus é maior do que as lutas. Fica de pé, vamos adorar o Senhor.